do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia, esse canal que é bênção pura sem mistura, porque você faz parte dessa família e eu louvo a Deus por sua vida. Aqui mais uma vez, professora Neia Santos, esposa do pastor Giovanni Santos. Que bênção poder contar com a sua participação, que bênção poder estar aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração em relação à aula de número 9 da nossa turma de juniores. E o nosso tema dessa semana, da lição de número 9 do terceiro trimestre de 2024, é Jefté livra Israel dos amonitas. Mais um juiz aí, mais uma bênção, mais uma semana estudando esse tema que está maravilhoso desse trimestre. Então fica aqui com a gente, nós vamos passar sugestões abençoadas. Deixa eu já adiantar para vocês. Tem uma dinâmica que eu vou passar que é maravilhosa. Os seus alunos vão gostar. Deus vai falar com eles. Deus vai falar com você, professor, viu? Através dessa dinâmica. Agora, se você vai continuar com a gente no vídeo, não esquece não, crente, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, ou deixa uma paz do Senhor para mim, crente, deixa um emoji se você não quiser usar alguma palavra, deixa um emoji, mas deixa um comentário, vai nos ajudar bastante. Eu vou ficar feliz em responder um comentário que você fizer. Deixa o like, viu? Deixa o like. Eu tô observando se a quantidade de visualizações tá batendo com os likes. Deixa o like, crente. E compartilha para que mais pessoas possam estar assistindo o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, já sabe. Considere se inscrever que você vai ser abençoado. Pois bem, antes de iniciarmos o nosso planejamento, eu quero perguntar. Você já fez a sua oração? Comece orando antes de planejar, tá, professor? Você já pegou a sua Bíblia, a sua revista, seu caderninho de anotação, caneta? Então, deixa tudo preparadinho aí e vamos começar. Vamos começar pensando quais são os objetivos para essa aula de hoje. Nós já sabemos sobre o tema. Jefté livra Israel dos amonitas. Então, vamos ver qual é o objetivo que os nossos alunos precisam alcançar depois dessa contação de história. Indicar que Deus usa e capacita pessoas de um modo especial para realizar a sua obra. Esse é o objetivo da nossa aula. Deus vai falar com a gente. E para dar início às nossas sugestões, eu quero sugerir que vocês, no momento do acolhimento, possam receber os alunos com um grande abraço. Mas para fazer diferença nesse grande abraço, você vai confeccionar mãos enormes, tá? Umas luvas, pode ser com EVA, pode ser com papel cartão. Maísa vai deixar aqui um modelinho, ó. Você vai confeccionar mãos enormes, uma luva bem grande, uma mão bem grande, para colocar a sua mão e receber os alunos com um grande abraço. Faça isso com muita alegria, professor, com muito entusiasmo, para que os seus alunos se sintam bem acolhidos em sua classe. Logo após você receber os seus alunos, vá para o momento da oração. Permita que os seus alunos possam estar orando também. Não fique apenas você fazendo a oração. Nessa oração de hoje, você pode convidá-los para fazer um círculo. Você inicia a oração e um seguido do outro vai dando continuidade e confirmando a sua oração ou pedindo algo, agradecendo por algo com poucas palavras, mas que todos possam participar ativamente desse momento de oração. Depois do momento de oração, faça então aquele momento da chamada. E é claro que eu tenho uma sugestão para vocês de como eles deverão responder nessa aula de hoje à chamada à frequência. Isso é importante porque até mesmo esse momento de responder a chamada pode ser intencional, pode remeter àquilo que nós vamos estar estudando. Então, para aqueles que estão presentes, você vai orientar que eles respondam falando capacita-me, Senhor. E para aqueles que estão ausentes, eles vão estar falando, usa Deus. Os presentes, capacita-me, Senhor. Os ausentes, usa Deus. Pede para eles falarem com ânimo, falarem com entusiasmo. Fazer aí um grito de guerra vai ser uma bênção. Logo após o momento da chamada, você já pode ir para o momento da oferta. Ensina o menino no caminho que deve andar. Você é exemplo, professor? Oferte na casa de Deus com alegria, com gratidão, adorando a Deus. Incentive os seus alunos também a ofertarem.
Você sabia que muitos dos adultos que têm o coração preso ao dinheiro, que tem dificuldade em ofertar na casa do Senhor Jesus, é porque não foi ensinado da forma correta? Principalmente aqueles que cresceram na igreja, mas não foram ensinados da forma correta. É claro que tem aqueles que já chegou depois de adulto, não teve uma formação na igreja, mas alguns até cresceram na igreja, mas não teve essa formação. Então precisa ofertar com alegria e você está aí para ensinar os seus alunos a ofertar com alegria. E logo após o momento do ofertório, vamos para a apresentação do tema. Eu já tenho aqui sempre sugerido para vocês que não cheguem já falando o tema, já citando o tema, mas que comece questionando os alunos, mostrando objetos, figuras, para que os alunos possam estar assim expressando aquilo que eles imaginam que vai ser o tema estudado nessa semana. Para esse tema, comece perguntando para eles se eles já foram rejeitados, se eles sabem o que é rejeição. Pergunte para eles: vocês já tiveram alguma situação que foram expulsos, que foram deixados de lado de uma roda de amigos? Se acontecesse com vocês, dos amigos de vocês, excluir vocês da roda de amigos, o que vocês fariam? Como vocês iriam se sentir? E se fosse da própria casa? Já imaginou vocês sendo expulsos da própria casa de vocês? Que situação difícil! Qual seria a reação de vocês? Como ficaria o coração, os sentimentos de vocês? São juniores, eles já podem fazer esse tipo de reflexão. Então pergunte, ouça atentamente a resposta deles e só depois apresente o tema. Fale com eles que nós vamos estudar na aula de hoje sobre Jefté. Jefté livra Israel dos amonitas, mas antes de Jefté livrar Israel dos amonitas, ele passou por muita coisa. E é o que nós vamos estudar na nossa lição de hoje. Mostre Jefté lá no painel, no mural dos juízes, se você fez. Se você não fez, ainda está em tempo. Ainda temos outros juízes aí pela frente, ainda está em tempo, tá? Mas faça o mural e se você já fez, apresente lá Jefté para eles. E dê continuidade. Faça a leitura base, a leitura que vem como referência na nossa revista. É o texto original da história na Bíblia Sagrada. Você precisa ler, professor. Você precisa ler em casa primeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz a leitura desse texto base em casa? Deixa aqui nos comentários se você faz. Aqui no canal Descomplicando a Teologia, não. Aqui não tem nenhum professor, nenhum dos nossos inscritos, nenhum faz isso, tá? Mas aí em outros canais, outros professores que assistem a outros canais, lá existem professores que vai para a sala de aula ministrar a aula sem ler o texto base na Bíblia Sagrada. Lê apenas a revista, apenas o texto da revista e não lê na Bíblia Sagrada. Mas não é aqui no canal Descomplicando a Teologia não, tá? Deixa aqui nos comentários se você lê ou não. Tem coragem de falar a verdade? Jesus, mas se você não lia, professor, a partir de hoje você vai ler. É importante que você leia. Porque o texto que vem na revista é um texto aplicado, não exatamente como está na Bíblia. E você precisa saber como é que está na Bíblia. E você precisa ler em casa para quando você for ler em sala de aula para os seus alunos, você ter segurança e saber quais são os versículos que você vai ler. Porque, por exemplo, o texto de hoje está no livro de Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 40. São 40 versículos. É um capítulo inteiro. Então, é óbvio que você não vai ler todo em sala de aula. O recomendado é que você selecione alguns versículos chaves para fazer essa leitura. E para isso, você precisa ler com antecedência em casa, para que você possa compreender o texto e também para que você possa procurar o significado de palavras que talvez você não saiba e que os alunos não vão saber, para estar falando com eles no momento da leitura o que é que aquela palavra significa, para dessa forma os seus alunos entenderem o texto bíblico. Depois
dessa leitura base, você pode estar fazendo a leitura também na Bíblia do versículo do Memorizando. O versículo do Memorizando, inclusive, de hoje, é bem pequenininho. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, a parte B, que diz assim: pois a nossa capacidade vem de Deus. É bem simples. Você já viu que é um versículo que você não vai gastar muito tempo para que os alunos memorizem. Lembre de memorizar a referência, tá? Então vai ser muito rápido. Você vai pedir que eles desenhem a mão deles em um papel. Você vai distribuir papel, caneta e vai pedir que eles desenhem a mão deles em um papel, em uma folha de ofício. Vai pedir que eles escrevam o versículo dentro dessa mão e decore a mão a critério. Enquanto isso, vai refletir com eles que o versículo vai dizer que a nossa capacidade vem de Deus. Que Deus, ele coloca em nossas mãos, isso é claro no sentido figurado, ele nos dá funções, ele nos pede algumas atividades, algo que nós possamos fazer, coloca sobre nós algumas atividades para fazermos, e aquilo que Deus coloca em nossas mãos, ele nos capacita para desenvolver, ele nos capacita para fazer, mas nós devemos estar dispostos para fazer aquilo que Deus tem nos dado. Deus não nos pede nada, Deus não nos pede que façamos nada, que Ele mesmo não vá nos dar a capacidade para executarmos. Basta confiarmos nele, fazer a vontade dele e ele mesmo vai nos capacitar. Então vai ser bem rapidinho esse memorizando. Você vai deixar mais tempo para você fazer a reflexão na dinâmica, que eu já vou trazer aqui para vocês. Agora, antes de eu sugerir a dinâmica e também os louvores, deixa eu fazer um convite muito especial. Você já sabe como funciona nosso grupo de membros VIPs? Não sabe ainda não? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. É uma bênção. E eu convido você a vir fazer parte do nosso grupo de membros VIPs. Independente de onde você esteja, você vai participar de um grupo onde você vai receber todos esses materiais, todo esse suporte. Então vem que vai ser uma bênção ter você conosco. Entra aqui na descrição do vídeo, tem um link para o nosso grupo de informações e você pode entrar em contato conosco através desse grupo e nós vamos te orientar como você se tornar membro VIP do nosso canal. Um valor muito acessível, como diz o pastor Giovanni Santos, apenas a Coca-Cola do mês. Então, vem fazer parte que vai ser bênção. Pois bem, mas dando continuidade, vamos para a nossa sugestão de louvor. Hoje nós temos aqui Usa-me, de Ruth Daiane, Amo a Obra do Senhor, de Vanessa Kides, e Deus é Tão Bom, de 3 palavrinhas. São 3 louvores que você pode estar adorando com seus alunos e que tem tudo a ver com a nossa lição. Pois bem, então vamos para a nossa dinâmica. Você estava esperando, não é? Se concentra aí. É uma dinâmica muito fácil de você aplicar. Você vai precisar apenas levar luvas para os seus alunos. Mas antes de eu te falar mais sobre essa dinâmica, deixa eu te orientar aqui. Você já conhece o livro do pastor Giovanni Santos, Descomplicando a EBD? Se você ainda não conhece, está perdendo uma bênção. Você pode adquiri-lo. Entra aqui no nosso grupo de informações e adquira esse livro que é bênção. Se você quer aprender a aplicar uma dinâmica, como ministrar uma aula com dinamismo, com técnicas, com métodos diferenciados, que vai fazer com que os seus alunos esteja cada dia amando mais as suas aulas, você precisa adquirir esse livro. É uma bênção. Então, entra aqui no nosso grupo de informações. Olha, são 200 estratégias inovadoras para o ensino na Escola Bíblica Dominical. Você não vai perder, né, crente, essa oportunidade? Entra aqui no grupo e já adquire essa bênção que é esse livro, tá? Outro detalhe. Se você quer fazer também curso para melhorar como professor da Escola Dominical, você pode fazer os nossos cursos disponíveis em nossa plataforma
É nossa plataforma de curso do Descomplicando a Teologia. Quer saber mais? Entra aqui também no nosso grupo de informações. Mas vamos dar continuidade à nossa dinâmica. Como eu disse para vocês, vocês vão precisar apenas de uma luva. Recomendo até que seja uma luva de culinária, como essa aqui, tá vendo? Você compra o pacote, ela é bem em conta. Você pode até comprar em unidade, tá? Muito fácil de você conseguir. Leve em quantidade de uma para cada aluno. Lembrando que sempre você pode ter muitos visitantes, você deve levar uma quantidade a mais. Ao chegar na sala de aula, você vai distribuir essas luvas para os seus alunos. Só precisa distribuir uma para cada aluno. E aí você vai começar a dinâmica com eles. Peça que eles coloquem a luva sobre a mesa. Ou se eles não tiverem mesa, que coloque sobre o colo e olhe para a luva. Peça que eles analisem. Essa luva sozinha, por si só, ela consegue fazer alguma coisa? Ela tem alguma utilidade? Será que essa luva consegue fazer algo se ela não estiver sendo usada por alguém? Deixe os seus alunos refletirem. Deixe os seus alunos pensarem. Não vá logo dando a resposta, não. Depois que você fizer essas perguntas e que eles refletirem, você vai fazer uma aplicação com eles. Peça que eles coloquem a luva na mão. Ó. E agora, estando na mão, essa luva vai conseguir fazer o quê? Vai ser útil? Vai desenvolver alguma função? Com certeza eles vão dizer que sim. E você vai refletir com eles. Olha, a Bíblia diz que sem mim, sem Deus, nada podeis fazer. Lá em João 15, versículo 5. Porém, a Bíblia também vai nos dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia! Você já entendeu aí, professor? Você já pegou essa revelação para a sua vida? Nós somos como uma luva, apenas um instrumento. Quem nos capacita, quem opera é o próprio Deus através das nossas vidas. Se não existisse uma mão invisível agindo através de nós, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve, que você desempenha, inclusive como professor da escola bíblica dominical, não é capacidade sua, não é mérito seu, não é habilidade sua, porque você sozinho não consegue fazer nada. Mas quando a mão invisível do nosso Deus está sobre mim, está sobre você, nós podemos todas as coisas, porque é Cristo quem nos fortalece. Nós somos instrumento e Ele tem prazer de nos usar como instrumento dele. Ele te escolheu como uma luva. Ele te escolheu para usar você para fazer a sua obra. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode exaltar a Deus por isso? Deixa aqui nos comentários um glória a Deus. Deixa aqui nos comentários se Deus falou com você através dessa dinâmica. A luva cirúrgica na mão do médico faz uma cirurgia e salva vidas. A luva do cozinheiro, a luva da confeiteira, a luva culinária na mão do chefe certo, na mão daquele que tem a habilidade, na mão daquele que tem o conhecimento, pode fazer maravilhosos pratos. A luva na mão daquele que precisa desempenhar uma função de pedreiro, uma função de operador, uma função, qualquer que seja a função. A importância está na mão que está usando a luva, não é na luva. A luva pode ter diversos tipos de utilidades. Existem vários tipos de luva, ou seja, existem pessoas com dons diferentes, com talentos diferentes, que vão ser usados em áreas diferentes. Mas sabe o que é que importa? É a mão que está usando a luva. É a mão que está dando utilidade à luva. É isso que importa. Não importa qual é a luva.
O importante é quem está usando a luva. Ei, professor, você é uma luva na mão de Deus? Você tem se colocado como uma luva na mão de Deus? Deixado Deus usar a tua vida? Pergunte a esses juniores. Será que eles têm se colocado como luvas na mão do Senhor? Deixado que Deus direcione eles? Que Deus use eles? Que Deus dê a verdadeira utilidade, o verdadeiro valor a cada um deles? Pergunte e reflita isso com seus juniores. Fale com eles que nós vamos estudar hoje sobre Jefté. E Jefté, ele foi de grande valor para aquele povo, de grande utilidade para aquele povo, porque ele se colocou nas mãos do Senhor. Jefté estava sendo excluído, Jefté até então não tinha valor nenhum, mas quando ele se colocou nas mãos do Senhor, a história dele foi diferente, a história dele mudou. E ele mudou também a história do povo dele. Vamos então dar continuidade com a nossa contação da história. Mas deixa aqui nos comentários o que essa dinâmica trouxe de ensinamento para a sua vida. Pois bem, agora vamos então para a nossa sugestão da contação de história. Agora, antes de nós entrarmos propriamente nisso, quero chamar a atenção de vocês para uma situação. Essa é uma história que algumas pessoas acabam polemizando em relação ao voto feito por Jefté. Então, deixando claro para vocês, a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, nós entendemos que o sacrifício que ele ofereceu, que foi a sua filha, não se trata de um sacrifício humano, mas que a sua filha deveria viver separada da família, dos amigos, não se casou, não teve filhos. Então é nessa linha que nós acreditamos e que é pregada, tá? Então existe aí até uma discussão teológica em relação a esse voto, a como foi esse voto, como foi esse sacrifício, como foi esse holocausto. Porém, você, tia, tio, não deve entrar nessa polêmica, até mesmo porque esse não é o foco da nossa revista, esse não é o objetivo da nossa lição, não é sobre o voto em si, o que aconteceu, como aconteceu, e os seus juniores também não têm condições ainda para estar participando de um debate teológico desse nível. Então tenha muito cuidado, tenha muita sabedoria, até para você não ir emitir uma opinião sua, uma interpretação sua dessa parte, desse texto, dessa história para os seus juniores. Uma vez que o que você ensina em sala de aula vai influenciar a vida deles para o resto da vida. Então tenha muita vigilância, ore, peça sabedoria. E se você for questionado por eles, tá? Em sala de aula, passe qual é a visão da Assembleia de Deus, se você, claro, é da nossa igreja, e deixa o assunto lá quietinho, que na idade certa eles vão estar conferindo aí o que eles precisarem conferir, tá bem? Então vamos dar continuidade ao nosso método agora da contação, uma vez que esse assunto nós já falamos. O nosso personagem de hoje tinha tudo para fracassar. Você pode começar falando exatamente assim com seus alunos. Nosso personagem de hoje passou por situações que tinha tudo para fazer com que ele fracassasse, para que ele se sentisse uma péssima pessoa, para que ele se afastasse de todos, se afastasse de Deus. Porém, ele confiou em Deus, ele deixou ser usado por Deus e Deus tornou ele em um homem forte e corajoso e usou ele para abençoar, para livrar, para dar vitória a seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Jefté, ele era filho de Gileade, porém, ele tinha meios irmãos. Pergunte para eles se algum deles também tem meio-irmãos, se eles sabem o que é isso. Explique que são filhos de pais ou mães diferentes. Tem o mesmo pai, porém mães diferentes. Tem a mesma mãe, porém pais diferentes. Nós chamamos de meio-irmãos. No caso de Jefté, ele era assim. Ele era um filho bastardo. Ele não era filho do mesmo pai e da mesma mãe que os demais irmãos. E o que aconteceu? Os irmãos dele resolveu expulsá-lo de casa. Não gostavam dele, não queriam ele por perto
e expulsou ele de casa. Retome a discussão sobre qual é o nosso comportamento diante de uma rejeição. Esses juniores estão passando por uma fase que eles têm um ciclo de amizade, mas existem situações de que um dos amigos acaba se ofendendo, chateando um colega e dando preferência a outros, e de repente a turminha pode acontecer deles cortarem laços com um determinado menino, com uma determinada menina. Isso acontece no ciclo de amizade dos juniores. Então é bom que você contextualize isso. Se aconteceu isso com você, ou se vier a acontecer isso com você, qual será ou qual foi o seu comportamento? Como você reage? Como você reagiria? Nós não podemos ficar com mágoa em nosso coração. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos pedir perdão também, porque assim como eles podem estar em uma situação onde eles podem ser excluídos de um grupo de amigos, eles podem também excluir alguém de um grupo de amigos. Então, reflita com eles sobre isso aí. Faça a comparação de como Jefté se comportou diante dessa situação. Então, Jefté foi expulso da casa deles e foi morar em uma outra cidade. Lá nessa cidade, ele começou a pegar amizade com outras pessoas. E essas pessoas se identificaram tanto com ele que colocou ele como líder deles. E Jefté acabou recebendo um destaque naquele tempo com aquele povo. Tempos depois, o povo de Israel, que os irmãos dele faziam parte, o povo gileadita, o povo de Gileade, acabou sofrendo uma ameaça de guerra. E o que é que aquele povo de Gileade fez? Foi atrás de Jefté, ou seja, os próprios irmãos, a própria parentela, foi atrás de Jefté e convidou Jefté, como ele estava lá sendo o líder daquele povo, convidou Jefté para vir ser o líder deles e assim pelejar contra aquele povo que estava fazendo ameaça. Ser o chefe deles no momento de guerra, no momento de luta. E aí, vocês acham que qual foi o comportamento de Jefté? Ele tinha sido expulso por aquele povo. Ele tinha saído de lá fugido. O povo expulsou ele. E agora o mesmo povo que expulsou ele foi atrás dele, pedindo que ele viesse e se tornasse líder deles. Qual seria a reação deles se eles estivessem no lugar de Jefté? Então, Jefté, muito esperto, fez uma contraproposta, tá? Se vocês me aceitarem como governador de vocês, total, porque eles queriam Jefté como líder na guerra, na peleja. Mas Jefté disse, não, se vocês aceitarem que eu vire chefe de vocês, governador de vocês, geral, por um longo período, eu vou, luto a guerra, vamos vencer a guerra em nome de Jesus, e aí depois vocês me colocam como líder de vocês, de forma geral, não só na guerra. E o povo, é claro, aceitou a proposta dele. Jefté poderia pensar o seguinte, eles me expulsaram e agora veio atrás de mim querendo o que eu posso oferecer? Não vou lá não. Mas ele não foi soberbo. Ele disse, eu vou ajudar aquele povo, mas também vou colocar minhas condições. E assim ele foi. Ao se dispor a ajudar o povo na guerra, Jefté, que conhecia a Deus, foi orar, foi buscar a Deus, foi pedir a Deus que capacitasse ele para que ele pudesse estar à frente daquela guerra e dar a ele a vitória junto com aquele povo. Olha que interessante. Diante de uma dificuldade, o que é que você faz, juniores? O que é que você faz, professor? E aí você pergunta para os seus alunos, o que é que vocês fazem diante de um grande desafio, de uma grande responsabilidade? Diante de algo que vocês têm nas mãos para fazer, para desempenhar, que vocês principalmente se acham incapazes de desenvolver. O que é que vocês fazem? Vocês têm recorrido para Deus pedindo capacitação, pedindo a Deus que use vocês, que dê a vitória para vocês? Ou vocês tentam sozinhos? Jefté foi procurar a ajuda de Deus. Ele pediu a Deus e, inclusive, ele fez um voto a Deus. Ele fez um voto
E aí você pode citar para eles qual foi o voto de que ele estaria dando, oferecendo em holocausto a Deus, oferecendo em sacrifício a Deus, o primeiro que saísse da sua casa. Foi uma colocação, vamos dizer assim, mal feita de Jefté, porque ele imaginou, né? Acredito eu que ele imaginou que pudesse ser um animal, por exemplo, porque ele não falou a primeira pessoa. O primeiro poderia ser pessoa, poderia ser animal, né? Então, o primeiro que sair, que aparecer para mim quando eu retornar da guerra na minha casa, eu vou oferecer ao Senhor como sacrifício. Então, ele fez um voto ao Senhor. E o Senhor, conhecendo o coração dele, né, a lealdade dele ao Senhor, foi com Jefté, capacitou Jefté, usou ele e deu vitória ao povo de Israel. Ele venceu a guerra junto com o povo contra aqueles que estavam tentando contra o povo de Deus. Uma coisa muito bonita também dessa história de Jefté é que quando eles recebem essas ameaças dos amonitas, Jefté, como líder, ele primeiro tentou apaziguar a situação ou em conversa, tentou dialogar, tentou conversar. Então ele recebeu uma afronta, ele recebeu uma ameaça, mas ele não já partiu para a briga. Ele pensou, vamos primeiro pelo diálogo. Pergunte aos seus juniores, em meio a uma situação de desafio, em meio a uma situação de conflito, qual é a reação de vocês? Vocês partem para a briga ou vocês procuram conversar, dialogando? Resolver a situação da melhor forma possível. Qual é o comportamento desses juniores? Pergunta para eles. Você, professor, qual é o seu comportamento? Deixa aqui nos comentários. Você é aquele calmo que tenta resolver as coisas na conversa, com a voz branda, mansa? Ou você é aqueles que diz, eu sou crente, mas a minha mão não. Já ouviu o crente falando isso? Misericórdia! Eu vejo aqui que Jefté era crente e a mão dele também, viu? Ele tentou primeiro ir no diálogo. E ele manda recado para aquele povo, né? Para os amonitas, para o rei dos amonitas. Ele manda perguntar o que é que está acontecendo? Por que essa raiva toda? O que é que fizemos contra vocês? Por que é que vocês estão com essa fúria toda? E aí, quando os amonitas falam que eles querem as terras, porque aquelas terras pertencem a eles, e aí Jefté ainda vai argumentar com eles, vai explicar, vai tentar esclarecer a situação. Você sente que ele está ali, ó, querendo mesmo organizar as coisas sem precisar da guerra. E ele fala que aquelas terras foram concedidas a eles, foram dadas a eles em vitória através de guerras pelo próprio Deus deles. Que aquelas terras ali eram de direito deles, direito adquirido, porque eles lutaram contra aquele povo e venceram. Mas mesmo assim, os amonitas insistiram em guerrear contra eles. E aí é quando Jefté vai com o seu povo para lutar e destrói todas aquelas cidades e volta vitorioso. Então você tem que falar com seus juniores que primeiro nós precisamos resolver as coisas no diálogo. E até mesmo se precisar darmos um passo a mais, que é claro que nunca vai ser a briga, nunca vai ser a confusão, mas se precisarmos procurar alguém superior para resolver, se precisarmos procurar alguma outra forma de resolver, como a justiça, ou qual que seja o método mais apropriado, nós precisamos orar e pedir a estratégia certa a Deus. Não podemos ser afoitos e querer resolver as coisas do nosso jeito, na nossa hora e da nossa maneira. Então, deixa eles bem cientes disso, porque essa turma, nessa idade, eles estão com os nervos aflorados. Eles estão aí, ó, com os hormônios à flor da pele e precisam saber que tem que ter jeito para resolver as coisas. Tem que ter calma, tem que procurar a melhor forma, não pode ir afoito, não. Os precipitados acabam pagando preço e acabam recebendo as consequências.
Oriente os juniores que eles precisam saber resolver conflitos. Vão surgir muitas situações no decorrer da vida deles, de conflitos, de interesses diferentes, de sentimentos, e que eles precisam procurar a orientação de Deus de como resolver esses conflitos. Pois bem, como Jefté se colocou à disposição de Deus como a luva, lembra da dinâmica? Deixou que Deus usasse ele como um instrumento. Deus capacitou ele, deu força, tornou ele um grande guerreiro, um bom líder, e ele conseguiu, junto com o povo, obter a vitória. Quando ele retorna para casa, ele realmente encontra com a filha dele, foi a primeira pessoa que saiu para reencontrá-lo, e por isso ele cumpriu o voto. Falou com a filha qual era o voto, a filha não se opôs, e o voto foi cumprido, porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, Jefté cumpriu com o seu voto. Mas não é só isso que traz de ensinamento a história de Jefté. Nós temos aqui um grande ensinamento. Se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, Ele nos capacita e nos faz vencer coisas inimagináveis. Recapitule com eles quais são os principais ensinamentos dessa história de Jefté. Primeiro, ele não deixou o coração dele se abater, se contaminar com amargura por conta da rejeição. No momento que ele foi requisitado para auxiliar, para ajudar os seus irmãos, o seu povo, ele se dispôs. Ele procurou a ajuda do Senhor. Ele não foi direto para a guerra, ele tentou diálogo para resolver o conflito. Ele também se deixou ser usado por Deus. Deus deu a ele a estratégia certa para guerrear. Nós precisamos esperar a orientação de Deus, a estratégia certa para resolver os nossos conflitos. Ele fez o voto e cumpriu o voto. E ele também se deixou ser usado como instrumento de bênção para o seu povo nas mãos do Senhor Jesus. Então, esses são alguns dos ensinamentos dessa lição de hoje. E você precisa passar para os seus juniores. Para contar a história, eu recomendo que você utilize imagens. Vou deixar aqui alguns modelos, inclusive um mapa daquela região, para que você mostre para eles a distância entre o território de Israel e o território dos amonitas. Quais são as cidades que eles estavam pleiteando? Onde ficavam essas cidades? É interessante que você mostre qual era a localização do reino dos amonitas e qual era a localização do reino de Israel, que era a terra de Jefté. Tudo isso que você mostra de visual para eles, enquanto você faz a contação da história, prende a atenção dos alunos e fixa também o aprendizado. As perguntas também são extremamente importantes para que eles possam participar ativamente da sua aula, especialmente nas aplicações na vida pessoal dos seus alunos. Para a conclusão da aula, você pode utilizar a sugestão que está na sala do professor, aí na revista, tá? Nessa abazinha Sala do Professor, que é a dinâmica de você entregar bexiga para os alunos, e eles podem estar enchendo essa bexiga. A bexiga vai simbolizar eles e o ar na bexiga vai simbolizar o Espírito Santo de Deus. Nós devemos dar espaço para que o Espírito Santo de Deus possa nos preencher, nos encher. E aí, dessa forma, nós, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, nós seremos usados por Ele para fazermos a obra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, você pode usar aí essa dinâmica para fazer a conclusão. E eu recomendo também que você faça algo que eu considero ainda mais animado, que é fazer o jogo da velha. Você vai levar para a sala de aula fita, você pode levar fita crepe, fita isolante colorida. Você monta ali o jogo da velha, que é aquele hashtag, né? O famoso hashtag. E você coloca copos descartáveis coloridos, um para representar cada aluno. Você faz a pergunta, o aluno que conseguir responder
tem direito a mudar a peça, a preencher ali a peça no jogo da velha. Vai ser muito interessante, viu? E aí o aluno que responder mais, com certeza vai conseguir preencher mais no jogo da velha e vai ser o vencedor. Você pode dar uma bala, dar um pirulito, tá? Vou deixar aqui alguma sugestão de pergunta para que você possa fazer, mas você vai fazer e confeccionar perguntas da própria revista daquilo que você ensinou. Dessa forma, eles vão brincar, se divertir e reforçar aquilo que você ensinou. Vai ser uma bênção. Não esqueça também de fazer a atividade da revista. É claro que essa atividade já vai servir como a fixação do conteúdo, mas se você puder, faça ainda em sala de aula a atividade da revista. Se não, deixa para casa, tudo bem, vai ser uma bênção, mas não deixa de fazer a atividade da revista, tá certo? Você já sabe, semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta e eu conto com a sua participação. Vem estar conosco mais uma vez. Desejo que sua aula seja abençoada, mas não sai daqui desse vídeo não antes de deixar um comentário, antes de deixar um joinha aí e semana que vem estamos de volta em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.